A diabetes do tipo 2 e a obesidade são duas doenças metabólicas muito comuns de coexistirem, ou seja, existirem juntas na mesma pessoa. Isso não significa que todo obeso vai ter diabetes ou que todo diabético do tipo 2 vai ter ou tem obesidade. Isso significa apenas que se você tem obesidade, isso aumenta a chance de você ter diabetes do tipo 2. E se você tem diabetes do tipo 2, provavelmente você tem obesidade. Por quê? Porque é muito comum de se verificar numa mesma pessoa essas duas doenças. E elas são duas doenças complexas e multifatoriais. Quando eu falo que elas são complexas, isso significa que o tratamento não é tão simples como as pessoas pensam. E quando eu falo que ela é multifatorial, significa que elas são determinadas por múltiplos fatores. Uma pessoa não é obesa simplesmente porque ela come muito. Uma pessoa não é obesa, como muitas pessoas dizem, porque ela quer. Uma pessoa não é diabética porque ela come excesso de açúcar. Tem uma série de questões, tem uma série de fatores de risco que interagem em conjunto, determinando o aparecimento dessas doenças, ou isoladamente ou em conjunto, mais comumente em conjunto. Ora, como elas são doenças complexas e multifatoriais, o tratamento também é complexo e, acima de tudo, multifatorial. E envolve uma série de fatores que devem também atuar em conjunto. Dentre esses fatores, aí nós temos uso de medicamentos, alimentação adequada, sono adequado. Eu vou colocar nessa equação aqui o sono porque a restrição e privação de sono, quando as pessoas dormem pouco ou dormem mal, ou as duas coisas, isso favorece o aparecimento da obesidade e da diabetes do tipo 2 através de uma série de mecanismos. E claro, o exercício físico. E aqui, nesse vídeo, eu quero destacar o papel importante do exercício físico, especificamente a modalidade do treinamento combinado. Que é quando você faz na mesma sessão de treinamento exercícios de força e aeróbio. Esse exercício de força pode ser a musculação, porque quando a gente fala em exercício de força, a gente pensa só na musculação, né? Mas não tem só a musculação. O exercício de força que eu estou me referindo aqui pode ser o pilates, pode ser alguns exercícios do treinamento funcional, pode ser alguns exercícios do crossfit, pode ser o treinamento de força feito com elásticos e materiais alternativos, como o TRX, o próprio elástico também é um material alternativo. Pode ser o treino de força feito com o peso do próprio corpo. Mas vamos pensar aqui na musculação. Quando eu me referi ao treinamento combinado, eu estou me referindo à musculação associada com o exercício aeróbio na mesma sessão de treinamento ou em sessões diferentes, mas vamos pensar também na mesma sessão de treinamento. Então, o treinamento combinado é uma modalidade de treinamento extremamente importante no tratamento dessas duas doenças metabólicas. E o tratamento, através do treinamento combinado, vai muito além do emagrecimento e do controle glicêmico. Porque a gente precisa entender que essas duas doenças são complexas e elas não alteram apenas a quantidade de gordura do corpo. Elas não alteram apenas a massa gorda e marcadores glicêmicos, mas elas alteram uma série de parâmetros de saúde, onde o exercício físico, no caso do treinamento combinado, consegue reverter vários desses parâmetros de saúde alterados por essas duas doenças metabólicas. Então a gente não pode reduzir a obesidade apenas à gordura corporal e a diabetes do tipo 2 apenas a tratamento da glicemia. Tratar a diabetes do tipo 2 não é só tratar a glicemia, mas todo parâmetro de saúde alterado por essa doença. Tratar a obesidade não significa apenas reduzir gordura corporal, mas tratar, melhorar qualquer parâmetro de saúde alterado pela obesidade. Eu considero o treinamento combinado a melhor modalidade de treinamento. Por quê? Porque quando a gente vai pensar na força, no treino da força, você consegue melhorar parâmetros neuromusculares, como força muscular, potência muscular, massa muscular, dentre outros indicadores neuromusculares. E quando nós pensamos no treinamento aeróbio, no exercício aeróbio, nós conseguimos melhorar vários parâmetros cardiovasculares, como capacidade cardiorrespiratória, pressão arterial, lipídios sanguíneos, no caso colesterol, caso eles estejam alterados. Você consegue melhorar a função cardíaca, reduzir mais a pressão arterial, porque você consegue melhorar a atividade do sistema nervoso autonômico, reduzindo a atividade simpática e aumentando a parasimpática. Ou seja, quando você junta esses dois tipos de estímulos, força e aeróbio, você consegue melhorar de uma maneira mais efetiva e inteligente vários parâmetros da tua saúde, principalmente quando nós pensamos nesse grupo de pessoas que são os diabéticos do tipo 2 com sobrepeso e obesidade. Nesse sentido, eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado por um grupo de pesquisadores da Malásia, Grécia, Arábia Saudita, Nigéria, Turquia e Costa Rica. Esse estudo ele foi publicado em 2024, foi uma revisão sistemática com meta-análise, onde eles pegaram 20 estudos que investigavam o efeito do treinamento combinado em vários parâmetros de saúde, composição corporal e aptidão física em diabéticos do tipo 2 que tinham sobrepeso e obesidade. Juntando esses 20 estudos, dava um total de 1.192 diabéticos do tipo 2 com sobrepeso e obesidade que foram submetidos ao treinamento combinado, e como tinham vários estudos, eles tinham durações variadas. Essas durações variavam entre 8 semanas, ou seja, 2 meses, até 60 semanas, que dá mais de um ano aí. E aí, quais foram os resultados? Os resultados revelaram que esses indivíduos que foram submetidos ao treinamento combinado, ou seja, que fizeram musculação
e aeróbio na mesma sessão de treinamento ou em sessões diferentes tiveram reduções importantes na hemoglobina glicada, que é um indicador de controle glicêmico, é um indicador efetivo de controle glicêmico. A hemoglobina glicada, ela dá uma média das tuas glicemias nos últimos 2 a 3 meses antecedentes àquela medida, ou seja, ela mostra como tua glicemia está se comportando nos últimos 2, 3 meses. Houve reduções na pressão arterial diastólica, em marcadores inflamatórios como o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, e a interleucina 6, porque é muito comum diabéticos do tipo 2 e obesos terem marcadores inflamatórios alterados, porque a diabetes do tipo 2 e a obesidade, ela aumenta o perfil inflamatório, ou seja, você fica, eu não gosto muito de falar essa palavra, mas eu vou precisar falar, você fica, entre aspas, inflamado. Mas inflamado como? Com um aumento significativo nas citocinas pró-inflamatórias, que são muito relacionadas ao aparecimento de doenças cardiovasculares e outras doenças metabólicas. Então, fazer uma intervenção para reduzir essas citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, dentre outras citocinas, é muito importante. E o treinamento combinado conseguiu reduzir de forma importante essas duas citocinas inflamatórias. Houve aumentos na aptidão cardiorrespiratória, principalmente por causa do estímulo aeróbio, principalmente por causa do exercício aeróbio. Houve reduções no IMC, não foi uma redução tão significativa, mas houve redução no IMC, que é o índice de massa corporal, provavelmente porque houve uma certa perda de peso corporal e houve melhoras na qualidade de vida, principalmente no aspecto da saúde mental. Então, observe. Já está mais do que estabelecido que o exercício físico ele é um ponto importante no tratamento da diabetes do tipo 2, na presença de sobrepeso e obesidade. E aqui eu quis destacar o papel importante do treinamento combinado, do exercício combinado, que é quando você faz musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento. Lembre-se do que eu falei, o tratamento da diabetes do tipo 2 é complexo e multifatorial, assim como o tratamento da obesidade também é complexo e multifatorial. E quando essas doenças coexistem na mesma pessoa, ou seja, uma pessoa tem esses dois problemas de saúde, aí é que a coisa é complexa e multifatorial. Então não pense que o tratamento dessas duas doenças metabólicas se resume apenas a medicamento e controlar a alimentação. Esses dois pontos são muito importantes, no entanto, o exercício físico é um ponto importante que deve fazer parte dessa equação. Não use só medicamento, não faça só dieta. Comece a inserir o exercício físico na sua rotina. Se você não tem o hábito de fazer exercício físico, que é muito comum em obesos e diabéticos do tipo 2, não tem problema. Comece com 2 vezes na semana, apenas 2 vezes na semana. Na medida que você for pegando o hábito, você aumenta para 3 vezes, depois 4. Quando você vê, você está fazendo exercício físico todos os dias. É obrigatório fazer todos os dias? Não, de forma nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que você pode começar com uma dose pequena e ir aumentando progressivamente de acordo com a tua rotina, de acordo com as tuas preferências, de acordo com o teu tempo. Mas não tire o exercício físico dessa equação. Para tratar de forma efetiva a diabetes do tipo 2, juntamente com a obesidade, o exercício tem que fazer parte dessa equação, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.